Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Hoje a gente vai deixar um pouquinho de lado os temas que a gente estava tratando sobre ASIA, sobre feixe, sobre depressão, sobre melancolia. E eu vou tratar de um tema que eu até enviei para os grupos, que trata-se de mito, ritual e doutrina ou religião. Isso para quê? Para mostrar que nenhuma ideia, que nenhuma de nossas crenças são novas. Para mostrar que nenhuma de nossas crenças, nenhum dos nossos ritos, isso não é para desmerecer, mas para explicar, eles nascem de determinada religião, nascem de determinado ser. Já estão impregnadas, não é? Primeiro impregnado nos mitos, então, sendo os mitos aqui uma forma de explicação e uma forma de apoio, suporte existencial. E os ritos, não é, são sacrifício a esses apoios, pedagogias a esses apoios, mas também acompanham a doutrina. Então, por exemplo, quando nós tratamos aqui, principalmente no Ocidente, sobre o cristianismo, a originalidade do cristianismo, nós esquecemos de verificar que essas ideias são muito antigas. Algumas religiões professam um Deus único, e outras mitologias e outras religiões professam vários deuses. Então veja só, desde a Grécia, que tratava dos vários deuses, que tratava da ordem e do caos, nós vamos passando também pelo ciclo do único Deus. Podemos dizer que isso é uma evolução? Absolutamente, isso é apenas uma outra forma de ver, não original. E eu queria hoje também me reportar a um tipo de religião cultuada aqui, principalmente no Brasil, não é cultuada em outros lugares, mas principalmente no Brasil, e que sofre, né? Embora tenha mudado já algumas coisas, mas ainda sofre muito preconceito de determinada parte da sociedade e de determinada parte religiosa, né? E eu estou me referindo especificamente aqui ao candomblé e à umbanda, né? Os menos avisados, quando nós falamos de candomblé e umbanda, lembram-se ou se reportam a demônios, a diabos e ao mal. Prova, né, duas coisas. Primeiro, que predominou aqui no Ocidente foi o Deus único, né, o monoteísmo. Isso não implica que é o verdadeiro, apenas predominou. Mas o que acontece com a umbanda e o candomblé? A umbanda, como algumas pessoas sabem e a maioria não, né? Ela é o sincretismo religioso que envolve a religião indígena, a religião cristã e a religião dos negros.
Então, então, o que representam essas religiões? Essas religiões representam nada mais, nada menos do que as forças da natureza. As águas, o sol, as florestas, o povo da rua. Mas absolutamente existe algo relacionado ao mal, né? Embora, como eu disse, e não são poucas, muitas correntes religiosas no Brasil, além de ignorar, quer dizer, não conhecer, coloca a Umbanda e o Candomblé, porque são religiões politeístas, isto é, religiões que cultuam a natureza, que ritualizam a natureza, que sacrificam para a natureza. Elas se colocam, as outras religiões, acima por conta de um tal de um monoteísmo, que também não é novidade nenhuma, que vem lá atrás, né? Principalmente, né, mais atrás, mas assim, que envolve, não é, o povo judeu, o povo cristão, o povo muçulmano. Mas absolutamente isso não implica em Deus superior ou inferior. E até dizendo que aqui Deus trata-se também de uma criação. Seja monoteísta ou politeísta, né? Seja uma dessas vertentes, porque são necessidades humanas de explicar, de não se sentir só. Então veja só, enquanto que para a religião católica, ou melhor, para a religião cristã, Cristo foi Jesus, não é? A pessoa de Jesus foi colocado como o Cordeiro de Deus, aquele que teria que ser sacrificado para Deus, para salvar a humanidade. Outras religiões, como a própria Umbanda e o Candomblé, sacrificam animais aos seus orixás, aos seus caboclos, ao povo da rua, também como uma forma de amenizar a culpa humana, o sentimento de culpa humana. Mas nem melhor nem pior, muito menos nem original. É muito importante que você possa assistir, eu até enviei para os grupos, uma palestra de Bernardo Gregório, que é um junguiano. Ele começa a traçar essa questão mítica desde o início, né? Mostrando que o mito é uma explicação de como o universo foi organizado, de que os ritos, né, como por exemplo a celebração do corpo e do sangue de Cristo, e também uma doutrina, né, que acompanha propriamente a religião, estão presentes em todas as religiões, em todos os mitos, e não existe nem melhor nem pior, existe aquele que você está envolvido. Claro que existe também ainda, né, pasme, mas em pleno século XXI, uma falta de respeito imensa para com os politeístas, porque parece que a Bíblia ela foi criada por Deus ou inspirada por Deus e condena o politeísmo, né? Que na verdade é falso. Condena a cultuação de imagens. O próprio Deus, como cultuamos, é uma imagem. Nada mais do que isso.
Porque o transcendente nós não conhecemos, mas nós categorizamos. E aí, no Ocidente, né, o cristianismo se tornou a religião das religiões. Não sabe que repete outras religiões e outros mitos do passado. Queria até dizer uma coisa aqui, que muita gente não sabe. A relação de Dioniso, ou que é o Deus rebelde, o Deus do vinho, que aparece muito nas parábolas de Jesus, com o Deus Apolíneo, que é Jesus. A relação entre os dois, pouca gente sabe disso. Pensam que são coisas separadas, mas estamos falando da mesma coisa. Assim como a criação do mundo, assim como o final do mundo, que as pessoas se sustentam nesses mitos para proclamar prenúncio de um final do mundo e de um julgamento final que, do ponto de vista físico, nunca vem, provavelmente nunca virá. Mas é um mito que é sustentado pela religião cristã, pela religião judaica, pelos muçulmanos. Problema nenhum nisso, não. O mito é uma âncora. O mito é uma pedagogia, é uma explicação necessária para que a gente continue num mundo que pode virar a qualquer momento o mundo do caos. Porque o cosmo, que significa ordenado, é onde o mito se solidifica. Então, nós acreditamos em coisas que já estão aí há muito tempo, não é novidade nenhuma. Então, não existe melhor nem pior, nem no politeísmo, nem no monoteísmo. Questão de crença, questão de estar engajado a esses mitos. Meu problema, sim, é a discriminação. Mas a discriminação pela falsa superioridade, na verdade, pela grande ignorância e a grande falta de conhecimento que essas pessoas têm e que são reforçadas pelos seus líderes religiosos. Talvez a Igreja Católica hoje nem tanto. Nós vivemos os nossos mitos. Antigamente era oferecido um bode a Deus para expiar a culpa dos humanos. Assim como no candomblé são ofertados também animais. Não porque os deuses precisam, não porque a natureza precisa, mas porque o ser humano precisa, né? O ser humano é cheio de culpa. Então, penso que esse tema é de suma importância. Nós não somos possuidores da verdade. Nós apenas acreditamos que somos. E que o outro está equivocado ou fora da salvação. Eu até me pergunto, que salvação? Salvar do quê? Do inferno? Porque o inferno também não é nada antigo.
Então nós recriamos toda uma mitologia através das religiões atualizadas. Mas em termos de humanidade isso não muda nada, não mexe em nada. O que mexe são o coração das pessoas. Onde está teu tesouro está o teu coração. E aí eu quero aproveitar e entrar no outro tema, que não tem propriamente a ver com a religião, mas também tem a ver com mitos. Porque dentro de Asiá, como eu falei, nós acessamos alguns paliativos. Nós vamos ter, no início de fevereiro, eleições para a Câmara e para o Senado. Nós não votamos, na verdade nós nunca votamos, né? Nós votamos nos candidatos que os partidos elegem. E muito menos agora. Mas vejam só, nós temos uma chance de mudar alguma coisa que está muito errada. Quero começar dizendo que torço para que a primeira senadora mulher decente seja eleita nesse Congresso. Então, isso é a pedagogia e o mito no qual eu apoio. Claro, poderá não mudar nada. Mas não é essa a minha perspectiva. Nós criticamos as religiões dos outros, a sexualidade dos outros, a conduta dos outros, a moral dos outros, a honestidade dos outros. E o Brasil está parado. Pior, inerte, estagnado. Vivemos sim o mito do fim do mundo. E o ritual me parece as eleições, que não elegemos, mas não pressionamos. As doutrinas são os partidos. Pregando a correção do mundo, mas na prática continuamos os mesmos. Assim como continuamos os mesmos gregos, persas, a religião dionísica, apolinéia, e nem sabemos que sequer que Apolíneo e Dionísio são faces da mesma realidade crística. Pobre de você que pensa que sua religião, seu mito, que às vezes ele se torna dogmático, está aí para salvar o mundo. Quando você não consegue salvar o seu país. Primeiro de fevereiro. Vimos falsos profetas que já existiam, né? Lá para trás, falando em mudança de país. E foi assim que votamos.
E o país, além de ter continuado o mesmo, ainda piorou. Até quando? Eu sei que eu estou misturando os assuntos, mas eles estão interligados. E eu quero dizer que para aquelas pessoas que se enchem de ar de superioridade, você cristão, você judeu, você muçulmano, leia ou vá a um templo, a um terreiro de Umbanda ou de Candomblé. Você tem muito que aprender. Que suas crenças monoteístas, como a crença politeístas, não no sentido, não é, não no sentido do Deus que nós vemos, mas no sentido que a natureza é representada pelos deuses, pelos orixás, não difere absolutamente do que outras pessoas acreditam. Nem são melhores nem piores. O que é melhor e pior é aquilo que vai no seu coração. E se pergunte: o que é que vai no seu coração? Ostentar que está salvo, ou que está no caminho da salvação? Arrependa-se dos seus pecados e entregue a Jesus e você estará salvo. Como você está enganado? E como você só faz repetir o que os outros dizem. Porque nem sob a Bíblia, muito possivelmente você sabe de coisa nenhuma. Como ela foi formada, quais foram os interesses, quantas correntes se propagaram naquela época. Você não sabe de nada. Apenas você confia na palavra dos seus líderes, que é igualzinho a você, e que ainda lhe atormenta, falando mal de Exu, porque colocou-se na figura de Exu, que é um orixá, que se comunica com outros orixás como se fosse a própria figura do diabo. Isso sim é a própria ignorância. Isso sim é você cavar o seu próprio inferno. Isso sim é o que nós estamos fazendo de forma pacífica e passiva com o nosso Brasil. Nossa religião, denominada aqui também como política, é a religião que os líderes dizem: podem sair na rua, cara, pintadas. Aí a gente sai. Para mim não há distinção entre religião e política. Porque a ideologia é a mesma, da salvação, geralmente da falsa salvação. Se você quiser falar mal, e a gente vai falar outras vezes aqui do Candomblé e da Umbanda. Por sinal, eu quero dizer a vocês que tive o prazer e o orgulho de ter passado por ela e admiro muito e tenho vontade de assistir algumas sessões. Mas se você quiser sair das suas trevas dogmáticas, vai conhecer.
você vai ver que quantas pessoas mais caridosas do que você estão lá. Quantas pessoas prestativas estão lá. E quanto a força da natureza está lá. Através dos transes que de demônio só tem a sua mente. Muito obrigado. Boa noite.